nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, o título hoje é Oração Eficaz. A oração é a comunicação entre o crente e o Senhor. É o diálogo que nós temos para nos achegar a esse Deus que nos busca a todo instante. Porque se nós olharmos do começo ao fim da Bíblia, ela é um relato de Deus buscando o relacionamento com o ser humano. Então a oração é a comunicação entre o crente e o Senhor. Quando que o ser humano começou a buscar a Deus? Algumas pessoas dizem, foi quando Adão foi criado. Não foi. Em Gênesis 4:26 está escrito assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então Deus começou a ser invocado, de acordo com a Bíblia, após o nascimento do filho Enós. Amém? Essa atividade é descrita na Bíblia, em Salmo 17:6, como invocar a Deus. Eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Eu costumo dizer para as pessoas que esse inclina teu ouvido para mim e ouve as tuas palavras, ele se dá da seguinte forma: quando nós começamos a elaborar, a pensar, a começar a soltar o verbo diante de Deus, ele é pronto a nos ouvir. A Bíblia diz que ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E essa atitude de Deus, ela é para honrar o ser humano diante das palavras que vão vir da nossa boca, da minha boca, da sua boca, para com esse Deus maravilhoso. Em Salmo 3:4, parte A, com a minha voz clamei ao Senhor. Em Salmos também 25:1, levantar a nossa alma ao Senhor. A ti levanto a minha alma, ó Senhor. Quando que devemos orar? A Bíblia apresenta motivos claros para o seu povo orar. Glória a Deus. Nós devemos orar, queridos, antes de tudo. O que é tudo? É tudo. Todas as vezes que nós tivermos um sonho, um projeto, alguma coisa para poder fazer, a Bíblia diz que nós temos que orar antes de tudo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter isso como uma metodologia diante de Deus. Porque muitas vezes nós começamos um projeto muito bom, mas nós não colocamos ele diante de Deus, para que Deus, novamente eu vou dizer aqui, chancele o nosso sonho. Deus quer validar o nosso sonho através da nossa oração. Então nós precisamos orar a Deus, a esse Deus maravilhoso, e clamar a Ele que esteja conosco neste projeto novo. Seja para ter um filho, o casal casa, demora um pouco para ter um filho, a esposa, eu quero ter um filho, Senhor. Então, coloca diante de Deus. Eu conheço pessoas que orou 26 anos para Deus preparar o ventre dela para o seu filho nascer. E nasceu. Deus honrou. Deus honrou. Deus honra todas as atitudes em que nós levamos a Ele as nossas petições. O seu poder e o cumprimento das suas promessas, várias passagens bíblicas ilustram esse princípio. Jesus, em Lucas 11, de 5 a 13, prometeu aos seus seguidores que receberiam o Espírito Santo se perseverassem em pedir, em buscar e em bater. Aonde? À porta
Deus celestial. Nós precisamos ter isso em mente todos os momentos da nossa vida. Quando você vai sair com o carro, qual a primeira coisa que você faz? Você procura a chave do carro. Quando você vai na padaria, qual é a primeira coisa que você faz? Você procura a carteira. Quando você vai para o hospital, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o seu RG ou a carteirinha do SUS. Não é assim, querido, que a coisa acontece? Quando você vai na casa de um irmão, você liga ou você pega o endereço dele. Então, esse tipo de atitude, ela tem também que ser diante de Deus. Quando nós temos um objetivo a cumprir, um objetivo a galgar, um espaço para a planta do nosso pé pisar em direção àquele propósito, nós precisamos colocar isso diante de Deus. Nós vamos sair para vir na igreja. Deus abençoa a minha ida até a igreja. Nós não sabemos, queridos, se nós saímos de casa para vir na igreja e nós vamos chegar. Assim como nós não sabemos se nós vamos sair daqui, vamos chegar em casa também. Então que Deus esteja conosco no caminho para nos livrar de toda e qualquer armadilha e cilada do inimigo das nossas almas. A Bíblia diz para orarmos fervorosamente para o Espírito Santo nos conceder ousadia e autoridade divina para falarem a palavra de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos os discípulos. Preste atenção. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Que quando nós oramos a Deus, Deus, com certeza, Ele vai nos responder. Existe uma bênção para todos nós que estamos diante do Senhor, estamos diante da palavra dEle. Porém, existe uma bênção especial, uma bênção ímpar, uma bênção diferenciada para um povo quando se reúne como igreja. Então nós temos que crer que estamos aqui hoje reunidos. Existe para nós hoje, por esta reunião, simplesmente por esta reunião, você largou seus afazeres, está aqui buscando o melhor do Senhor. Deus vai encher o seu cântaro e você vai poder passar a semana toda exercitando aquilo que você ouviu aqui no domingo. A igreja serve para isso, querido. A igreja serve para poder mostrar para você qual o próximo passo que você vai dar. A Bíblia diz que o solo que nós pisamos, a planta do nosso pé, santifica aquele lugar. Então, o lugar que você pisa, no seu trabalho, no ônibus, na casa do seu amigo, na casa da sua amiga, em qualquer lugar, quando você plantar o pé naquele lugar, você já entra abençoando aquele lugar. Senhor, abençoa este lugar. Não porque eu quero, mas porque a tua palavra me diz que o Senhor vai abençoar onde a planta do meu pé pisar. Glória a Deus. E a coisa acontece dessa forma. Então, a oração eficaz, Aleluia, Jesus. a oração eficaz, ela se dá da seguinte forma. A primeira coisa, nós temos que pedir em nome de Jesus, sempre. A nossa oração, ela não pode ser destituída desse Jesus, porque foi através de Jesus que a graça redentora de Deus foi estendida para nós, os gentios. Porque nós éramos um povo condenado, mas por causa da não aceitação da palavra de Deus, para o povo que primeiro ela veio,
nós fomos alcançados através dessa atitude de Deus. Nós somos os gentios e nós somos alcançados hoje. Nós devemos orar tanto coletivamente como individualmente. Então, os requisitos para uma oração eficaz é, primeiro, ter fé. A fé vem de onde? A fé não aparece de qualquer forma na nossa frente. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera no nosso coração fé. Essa fé, ela vai nos mover a conversar com esse Deus maravilhoso, porque Deus, Ele não está presente fisicamente ao nosso lado, mas Ele está espiritualmente presente ao nosso lado. E para nós termos a certeza que Ele está a nos ouvir, nós precisamos, em primeiro lugar, ter fé. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Em Marcos 11, 24 diz: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e o tereis. A oração tem que ser através de Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. A oração só poderá ser eficaz segundo a vontade de Deus. Como que nós sabemos se a nossa oração está dentro do querer de Deus? Nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia é uma conclamação, do começo ao fim, do querer de Deus para o ser humano. O maior interessado que você e eu nos demos bem nessa vida é o próprio Deus. Ele é o maior interessado. Então, o maior interessado que o seu filho se dê bem, além do pai e da mãe, é o próprio Deus que é o maior interessado nesse evento. A confiança que nós temos nele em pedir alguma coisa, segundo a vontade, que ele nos ouve. Então, uma vez eu estava numa vigília, uma certa vez, e eu tinha vendido um carro para uma pessoa. E eu tinha marcado no dia anterior para sair às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã com a pessoa da igreja. A pessoa não era da igreja. Eu tinha marcado para ir lá no cartório para poder passar o documento para esse dono do carro, que tinha comprado o carro de mim. E aí eu passei a noite inteira orando a Deus assim: Senhor, me dá mansidão, me dá fruto do teu Espírito, Senhor. Me dá, Senhor, capacidade para identificar todas as vezes que o Senhor for me abençoar, que o Senhor falar comigo. E eu passei a noite chorando e orando a Deus naquela vigília. Devia ter mais ou menos umas 40 pessoas. E eu passei a noite. A vigília acabou 4h30 da manhã. Aí nós fomos para o lanche, tomamos café e tal. Aí eu fiquei dentro do carro, na porta da igreja, até mais ou menos umas 7 horas. Quando foi umas 7h15, a pessoa que ia comigo no cartório, ela chegou. Aí eu peguei, coloquei ela no carro e saímos, fomos até o cartório. Chegamos no cartório, o cartório estava escrito lá que abria às 9 da manhã. Às 9. Eu olhei para aquilo, eu já fiquei daquele jeito. Eu falei, como é que pode um negócio desse? Como é que o cartório vai abrir 9 horas da manhã? Aí ficamos lá no carro, conversando. O cartório abriu, era 9h05. O cartorário ainda chegou 5 minutos atrasado. Presta atenção na coisa. Aí, vamos arrumar as coisas, tal. O pessoal do cartório arrumando tudo, tal. Faz isso, faz aquilo. Aí começou, já tinha gente na porta. Vamos formar uma fila aqui e tal, não sei o quê. Aí eu peguei
Cheguei no balcão, falei pro cara, eu vim passar um documento. A pessoa fez assim para mim. Leia aquele papel. Aí eu peguei, olhei o papel na parede, estava escrito assim: sábado, somente casamentos. Somente casamentos. Documentação de carro de segunda a sexta no horário comercial. Irmãos, como diz, eu subi nas tamancas naquele dia. Mas eu falei tanto, meu Deus do céu, como eu esbravejei. E vocês não podem fazer isso, porque aquilo outro. O rapaz que estava comigo, que não era cristão, ele ainda falou para mim: Dulô, calma, a gente volta outro dia. Aí eu peguei e entrei dentro do carro. Ele sentou do meu lado e eu sentei no volante. Eu peguei e botei a cabeça assim, falei: Senhor, o que está acontecendo, Pai? Eu passei a noite toda pedindo para o Senhor mansidão e olha o que aconteceu. Aí eu peguei e baixei a cabeça, queridos, e coloquei assim a cabeça no volante do carro. Olha, eu tremo até hoje quando eu lembro desse fato. Deus foi nítido no meu ouvido, assim, ó. Deus foi nítido. Você passou a noite pedindo mansidão. E você está achando que eu vou tirar todas as oportunidades da sua frente de você exercitar a mansidão que tanto você pediu? Aí eu peguei e virei para o rapaz, eu falei para ele, cara, você sabe aonde que eu estava? A noite toda. Estava sem dormir, né? Ele falou: eu acho que eu estava numa igreja, né? Porque lá era... Falei: então, cara, não é fácil, viu? E eu estava pedindo a Deus mansidão, paz, fruto do Espírito Santo. Aí ele falou, olhou para mim, ficou meio assim, né? Eu falei para ele, Deus acabou de falar comigo que eu explodi, eu estraguei a última oportunidade que ele estava me dando para exercitar essa mansidão que eu passei a noite toda pedindo para ele. Então, queridos, a maneira como nós conversamos com esse Deus, ela leva muito em consideração aquilo que Deus vai nos fazer como resposta para aquilo. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos ter zelo na hora que a gente pede e se aperceber de quando Deus está respondendo aquilo que nós pedimos. Porque orar a Deus e não aguardar resposta é zombar de Deus, que nem já foi falado aqui no domingo passado. Então nós precisamos que Deus valide os nossos relacionamentos. E nós precisamos disso, de que forma? Exercitar a oração. Exercitar a oração. Tem alguma costureira aqui? Ninguém costura aqui? A minha esposa tem um ateliê de costura lá no Bororé. E outro dia chegou uma moça para ela e falou assim: olha, o nome dele é Javan. Olha, Javan, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender uma profissão. Você pode me ensinar? Ela falou: não, isso aí dá muito trabalho. Não, mas eu vou me dedicar, falou para ela. Queridos, em 3 meses a pessoa estava costurando. Em 3 meses. Por quê? Porque teve a decisão dela, em primeiro lugar, de buscar aprender tudo aquilo que estava sendo ensinado. A igreja é a mesma coisa. Nós vemos aqui e nós aprendemos alguma coisa. Nós temos que pegar isso e colocar em prática toda semana. Nós temos que colocar isso em prática. Nós podemos pedir para o Espírito Santo de Deus que nos capacite a colocar em prática isso
que nós estamos pedindo. Senhor, eu quero orar a Ti, eu quero aprender a orar a Ti. Aliás, a primeira oração nossa deveria ter sido: Senhor, eu quero um relacionamento contigo a partir de hoje. Senhor, eu quero um relacionamento contigo a partir de hoje. Essa deveria ter sido a nossa primeira oração. Seria ter clamado a Deus a respeito disso. Se nós não fizemos, então que nós possamos fazer para embasar, para endossar, para poder estarmos validando esse relacionamento com esse Deus maravilhoso. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus de uma forma que Ele nos responda. E quando nós percebemos, porque o Espírito Santo ele nos convence, quando Deus nos responde, que nós estragamos tudo, que nós não exercitamos aquilo que pedimos a Deus, Ele nos convence, e que nós possamos pedir desculpas e novamente se colocar na posição de servo. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração para passar para os queridos. Que nós possamos estar exercitando esse relacionamento com Deus, porque os nossos filhos, se nós não ensinamos eles aquilo que é certo, eles nunca vão fazer o que é certo. Se nós não ensinamos eles a conversar direitinho, a falar, eles não vão aprender. Eles vão ser um bicho grilo. Sabe o que é um bicho grilo? Fala na hora errada, ouve na hora errada, tudo errado. Então, assim como nós ensinamos os nossos filhos e damos a eles boas dádivas, que nós possamos buscar isso diante de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja. Vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos.